E aí, pessoal, hoje foi um dia de movimentação nos negócios do Grêmio. Vamos falar de Ferreira e a reunião, vamos falar também de Darlan, vamos falar de Paulo Miranda, vamos falar de Everton, porque a coisa parece estar caminhando para os lados do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, dia de reunião importante com Ferreira e dia também de encaminhamentos com jogadores que o Grêmio quer se desfazer. Isso mesmo. O primeiro e definido, Darlan é jogador do Juventude. Darlan vai jogar no Juventude toda a temporada de 22. Um jogador que, na realidade do Grêmio, parece curioso, porque ele pintou em determinado momento como uma possibilidade de ser um substituto para o Arthur, para o próprio Matheus Henrique, fez ao lado de Matheus Henrique alguns bons jogos, mas caiu na desgraça, principalmente dos treinadores. Eu não vi o torcedor tão incomodado com o Darlan, mas os treinadores sim, acabaram preterindo o jogador. Filipão não quis, Thiago Nunes não quis, o próprio Mancini abriu mão completamente a ponto de liberá-lo pro Juventude, o Grêmio pagando participação no salário, paga, não se tem ainda a definição do tamanho disso, mas o Grêmio tem uma parcela disso, lembrando que a base salarial do Grêmio é muito superior à base salarial do Juventude, mesmo o Juventude estando na Série A e o Grêmio na Série B. A realidade do Grêmio indica isso, o Grêmio vai aos poucos se desfazendo de alguns jogadores, e o Darlan é mais um deles aí que se junta a Cortez, a Rafinha, a Alisson, enfim, jogadores que o Grêmio abriu mão. Vitor Ferraz deixou o clube também por término de contrato, fez a mesma coisa com jogadores que não apresentavam muito por aqui, Luiz Fernando, enfim, aqueles jogadores que já deixaram. Darlan é mais um deles. E o outro que parece estar sendo encaminhado, são mais dois ainda de saídas, é Everton. Everton recebeu uma proposta do Cuiabá e na semana que vem deve definir a sua ida para lá. O que a gente tem de concreto com relação ao Everton, o dito Everton sem bolinha? O que a gente pode referir e como que a gente pode colocar essa situação? O Everton ganha R$500 mil, foi naquela negociação envolvendo o Luciano e foi um fracasso rotundo. O Everton nunca conseguiu ser um jogador importante aqui, nunca foi relevante, foi uma exigência lá, um pedido do Renato da liberação do Luciano, pediu o Everton, nunca conseguiu jogar e é muito caro, o contrato dele termina no final do ano e qual vai ser a situação? O trabalho é mais ou menos o trabalho que o Grêmio fez com o Alisson na negociação com o São Paulo. A equipe do Cuiabá vai pagar o que pode, e o Grêmio vai pegar a diferença, vai fazer uma rescisão de contrato, vai pagar por 24 meses até o final de 23 para diminuir a sua segunda folha, que é basicamente o que o Grêmio está construindo com as rescisões, para a partir daí poder liberar esse jogador para fazer os contratos lá e a partir do contrato lá ter o encaminhamento na sua carreira. A mesma coisa pode acontecer com Paulo Miranda, que é o terceiro dessa lista de hoje. E talvez a lista esteja por aí, não é muito mais do que isso não. O Darlan a gente sabia que o Grêmio não contava, a questão de outros jogadores o Grêmio também fazia isso, e agora Everton e Paulo Miranda, que são talvez os mais complicados, porque o mercado não chama tanto, o Everton agora com essa possibilidade, e o Paulo Miranda ainda se aguarda a negociação com o Juventude. Nesse momento recuou um pouco isso, porque a distância ficou muito grande, o Grêmio teria que pagar muito ainda pelo Paulo Miranda e prefere não pagar tanto. Lembrando, Paulo Miranda tem contrato com o Grêmio também até o final de 22. Renovação que ninguém entendeu. O Grêmio que renovou um tempo atrás, ninguém entendeu. Ninguém entendeu a contratação e ninguém entendeu a renovação também. E agora o Grêmio está resolvendo assim, mas esse está um pouquinho mais demorado, um pouco mais complicado, exatamente por esse ponto que eu coloquei. O salário é muito alto e essa relação sempre é atritada. E por fim, a gente chega no conteúdo de um jogador que pode ser reforço, que é Ferreira. O Grêmio fez a reunião hoje à tarde com os representantes do jogador e o otimismo foi a palavra comum.
Alguns jornalistas puderam ter acesso a essas informações, o Matheus Dávila aqui na Rádio Bandeirantes teve acesso a essas informações e a palavra foi de otimismo, de lado a lado. O que, convenhamos, é muito importante. Qual seria a ideia do Grêmio? O Grêmio propôs um contrato de 3 anos, tendo uma evolução importante de um pouco menos de 3 vezes o que esse jogador ganha. Ou seja, o Grêmio ainda usa Ferreira como uma moeda importante de valorização. E aí, claro, o contrato um pouco mais longo e principalmente um contrato que tem, a partir daí, como é que eu posso dizer, um aumento na multa rescisória dele, e esse aumento garantiria uma tranquilidade para o Grêmio. O Grêmio vê essa situação, eu já coloquei isso para vocês mais de uma vez, o Grêmio vê essa situação com 2 olhos. O primeiro deles é a tranquilidade pro Grêmio. Pro Grêmio. Que é o quê? É um jogador que não vai a qualquer momento surgir alguém para pagar a multa rescisória. Então o Grêmio vai poder contar com ele na hora de planejar, algo que não conseguiu ainda. Porque a todo momento surge alguma especulação, mesmo que mentirosa, surge alguma especulação e ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. Aí o Grêmio fica, e agora? Como aconteceu no meio do Campeonato Brasileiro, que culminou com o rebaixamento do Grêmio, vocês vão lembrar, o Ferreira estava lesionado, não deixou de ir no CT 3 ou 4 dias, não indo no CT, surgiu uma informação de que ele estaria indo para os Estados Unidos, algo que não se confirmou. Mas o Grêmio entrou numa polêmica, em razão, mais uma vez, dessa questão. Por outro lado, o Grêmio, é outro entendimento, acredita que um contrato mais longo, uma multa maior, vai fazer a cabeça do Ferreira também se fixar nesse negócio aqui. Não permitindo, por exemplo, que o Ferreira tenha também a todo momento ouvindo histórias de que ele vai sair, de que lá tem mais coisa, isso em cima da necessidade familiar, a gente sabe como é o funcionamento disso. Essa negociação, ela tem esses 2 pontos pela visão do Grêmio. A tranquilidade para o clube e a tranquilidade pro jogador. E aí entra a expectativa do presidente Romildo Bolzan, que diz: o Grêmio conta com Ferreira e acredita que seja um ano muito importante para o Ferreira com a camisa do Grêmio. O Grêmio acredita no Ferreira e para isso trabalhou essa negociação para dar tranquilidade para os 2 processos. Acho importante, acho interessante a visão do Grêmio e me parece que o otimismo na primeira reunião é uma grande notícia. Se Ferreira tiver a cabeça aqui, ele vai de fato ajudar. Ajudando, ajuda o Grêmio, ajuda o torcedor e todos ficam felizes. Me parece que essa lógica é importante. Vocês sabem a minha opinião, eu sou receoso, sou desconfiado, não acredito nas partes, acho que tem dificuldade nessa negociação desde o início, então tem um pé muito atrás. Mas se o otimismo é o que saiu dali, vamos acreditar. Vamos pensar numa boa notícia, e uma boa notícia seria esses termos, uma renovação e uma tranquilidade para Grêmio e também para Ferreira. Vamos torcer que dê certo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.